Olá amigos do canal, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje eu vou trazer para vocês um caso interessantíssimo. A história do menino Kaspar Kauser. Esse caso aconteceu em 1820. Esse menino não identificado aparece misteriosamente apenas para ser assassinado após 5 anos. Era o ano de 1828. Um garoto de 16 anos chamado Kaspar Kauser apareceu misteriosamente na Alemanha, alegando ele ter sido criado toda a sua vida em uma cela escura. 5 anos depois, ele foi assassinado misteriosamente e sua identidade permanece desconhecida. Kaspar Kauser foi o infeliz protagonista de um dos mistérios mais bizarros da história, que é o caso do garoto cativo. Em 1828, esse adolescente apareceu em Nuremberg, na Alemanha, sem saber quem ele era ou mesmo como ele chegou lá. Ele não sabia ler, escrever ou falar, além de algumas palavras bem simples. Na verdade, ele parecia não saber nada sobre o mundo ao seu redor e até conseguia entender tarefas simples, como beber de um copo só depois de vê-lo demonstrado várias vezes. O menino também exibiu vários comportamentos grosseiros, como roer as unhas e balançar-se para frente e para trás constantemente. Todas as coisas que seriam consideradas bastante vulgares na época. Acima de tudo, ele alegou que estava trancado em uma câmara até recentemente e não sabia nada de seu próprio nome. O que diabos aconteceu com Kaspar Kauser? Vamos descobrir. Na verdade, no dia 26 de maio de 1828 foi quando ele apareceu nas ruas de Nuremberg, na Alemanha. Ele carregava consigo uma carta endereçada a um capitão do 6º Regimento de Cavalaria. O autor anônimo disse que o menino foi entregue sob sua custódia ainda criança, e em 7 de outubro de 1812, e que ele nunca o deixou dar um único passo para fora da minha, ou seja, da sua casa. Agora o menino gostaria de ser um cavalheiro, como seu pai foi, então o capitão deveria acolhê-lo ou enforcá-lo. Havia uma outra pequena carta anexada, supostamente de sua mãe para sua cuidadora anterior. Afirmava que seu nome era Kaspar, que ele nasceu no dia 30 de abril de 1812 e que seu pai, um cavalheiro do 6º Regimento, estava morto. Kaspar alegou que desde que podia pensar, passou sua vida sempre totalmente sozinho, em uma cela escura de 2 metros por 1,5 metro, pouco mais do que o tamanho de uma cama de uma pessoa na área, com apenas um canudo cama para dormir e um cavalo esculpido em madeira como brinquedo. Kaspar afirmou ainda que o primeiro ser humano com quem ele teve contato foi um homem misterioso que o visitou pouco antes de sua libertação, sempre tomando cuidado para não revelar seu rosto para ele. Um sapateiro chamado Ekman levou o menino para a casa do capitão Wolfswinkel, onde ele repetia apenas as palavras: "Quero ser cavalheiro como meu pai foi" e "cavalo, cavalo". Outras demandas provocaram apenas lágrimas ou a proclamação obstinada de "não sei". Ele foi levado para uma delegacia onde escreveria o nome: Kaspar Kauser.
Ele mostrou que estava familiarizado com dinheiro, sabia fazer algumas orações e ler um pouco, mas respondia a poucas perguntas e o seu vocabulário parecia bastante limitado. Por não prestar contas de si mesmo, ele foi preso como vagabundo. Kauser foi formalmente adotado pela cidade de Nuremberg e dinheiro foi doado para sua manutenção e educação. Ele então foi entregue aos cuidados de Friedrich Daumer, que mestre de escola e filósofo especulativo, e Johann Biberbeck, autoridade municipal, e também a Johann Georg Meyer, mestre-escola, respectivamente. No final de 1832, Kauser foi contratado como copista no escritório de advocacia local. 5 anos depois, em 14 de dezembro de 1833, Kauser voltou para casa com um ferimento profundo no seio esquerdo. Segundo seu relato, ele foi atraído para o Ansbach Kurtgarten, onde um estranho o esfaqueou enquanto lhe dava uma bolsa. Quando o policial Herrlin vasculhou o Kurtgarten, ele encontrou uma pequena bolsa violeta contendo uma nota lápis, uma escrita espelhada. Na mensagem dizia em alemão que Kauser será capaz de lhe dizer com bastante precisão como eu pareço e de onde estou. Para poupar o esforço de Kauser, quero dizer a você de onde eu venho. Eu venho de fronteira com a Baviera. No Rio vou até te dizer o nome, MLO. Será que Caspar Kauser foi esfaqueado pelo homem que o manteve quando criança? Kauser morreu dessa ferida em 17 de dezembro de 1833. Kauser, na verdade, ele foi enterrado no Stadtfriedhof, cemitério da cidade em Ansbach, onde na sua lápide se lê em latim: aqui jaz Caspar Kauser, enigma de seu tempo. Seu nascimento era desconhecido e sua morte misteriosa. 1833. Um monumento a ele foi erguido mais tarde no Kurtgarten, onde se lê Hic occulto occisus est, o que significa aqui jaz o misterioso que foi morto de maneira misteriosa. De acordo com os rumores contemporâneos, provavelmente atuais, já em 1829, Caspar Kauser era o príncipe herdeiro de Baden, que nasceu em 29 de setembro de 1812 e morreu em um mês. Alegou-se que esse príncipe havia sido trocado por um bebê moribundo e, de fato, apareceu 16 anos depois como Caspar Kauser em Nuremberg. Enquanto outros teorizaram sua possível ascendência da Hungria ou mesmo da Inglaterra. As duas cartas que Kauser carregava consigo foram escritas pela sua mão. Acredita-se que uma tenha sido de sua mãe, mas os analistas posteriores supuseram que até o próprio Caspar Kauser tivesse escrito as duas. Um nobre britânico chamado Lord Stanhope, que se interessou por Kauser e ganhou a custódia dele no final de 1831, gastou muito dinheiro tentando esclarecer a sua origem. Em particular, ele pagou por 2 visitas à Hungria na esperança de refrescar a memória do garoto, pois Kauser parecia se lembrar de algumas palavras húngaras e uma vez declarou que a condessa húngara Maiteni era sua mãe. No entanto, Kauser não reconheceu nenhum edifício ou monumento na Hungria.
Stanhope escreveu mais tarde que o fracasso completo dessas investigações o levou a duvidar da credibilidade de Hauser. Por outro lado, muitos acreditam que Hauser auto-infringiu a ferida e acidentalmente talvez tenha se esfaqueado profundamente. Como Hauser estava insatisfeito com sua situação e ainda esperava que Stanhope o levasse para a Inglaterra como prometeu, Hauser falsificou todas as circunstâncias de seu assassinato. Ele fez isso talvez em uma tentativa de reviver o interesse público em sua história e persuadir Stanhope a cumprir sua promessa. Em 2002, a Universidade de Münster analisou as células do cabelo, do corpo e mechas de cabelo e de roupas que supostamente pertenciam a Caspar Hauser. Essas amostras de DNA foram comparadas a um segmento de DNA de Astrid von Medinger, uma descendente na linha feminina de Stephanie de Beauharnais, que teria sido talvez a mãe de Caspar Hauser, se de fato ele fosse o príncipe hereditário de Baden. As sequências não eram idênticas, mas o desvio observado não é grande o suficiente para excluir uma relação, pois pode ser causado talvez por uma mutação. O fato é que Caspar Hauser desconcertou todos que ouviram falar dele. Como alguém tão jovem pôde ficar preso por toda a vida sem que ninguém percebesse? Ainda mais estranho porque Hauser não sabia coisas como quais números ou letras eram depois de ficar preso por tanto tempo. As pessoas pensavam que ele poderia ser um impostor tentando escapar da prisão. O que quer que tenha acontecido, hoje não se pode descartar completamente que a vida de Caspar Hauser pode ter sido apanhada na armadilha política daquela época. Depois de investigar sua história, ficou claro que Caspar Hauser havia sido mantido em cativeiro realmente por muitos anos antes de aparecer em público. Mas no final ainda não está claro como isso aconteceu e quem o manteve em cativeiro por tanto tempo. Essa é a história desse garoto. Deixe o seu comentário, deixe a sua opinião. O que vocês acham? Seria política na época? Enfim, trago para vocês esse assunto. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem desse conteúdo, se inscrevam no nosso canal para estar nos ajudando e deixe seu like também, que é muito importante para nós. Um grande abraço a todos e até a próxima.